E aí, galera, beleza? Marcílio na voz aqui no nosso programa Convite às 19, trazendo a luz. E o que é isso? Caramba, você não sabe ainda, mano. Poxa, já é o quarto programa e você não sabe ainda? Esse programa é um bate-papo com conversas e temas diversificados, com vários temas diferentes. E aí nos comentários aí vocês colocam, nossa, o Marcílio mexe muita mão. Cara, não tem como, porque aqui, ó, tá um tsunami de emoções para comunicar com você, trazer um conteúdo de qualidade. E esse é um programa com oferecimentos aqui ó, atrás, ó, MPC, Mocidade para Cristo, alcançando você aí, comunicando com você que está do outro lado. Antes de qualquer coisa, Ditor, dá um pause aí. Cara, dá um like lá, mano. Aê, deu tempo de você ir lá e dar seu like, né? Aproveita, deixa o comentário na hora que acabar o vídeo aqui, beleza, galera? Então, galera, hoje o nosso tema vai ser fantástico. E o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre família ou família. Ou seja, nesse isolamento social, você que está aí do outro lado, está vivendo um ambiente familiar em unidade, em comunhão, ou tá você no seu quarto, o seu pai na Netflix, a sua irmã num joguinho lá do skatezinho? Como é que é? O que vocês estão vivendo? Uma família ou uma família? Para isso, a gente trouxe uma galera muito massa para comunicar sobre esse tema com você, trazendo assim, trazendo um conteúdo assim, cara, de primeira linha, beleza? Então, olha só, nós trouxemos para vocês ela que vocês tanto pediram, tanto gostaram, tanto comentário não, gente, que vocês tanto comentaram lá nos nossos comentários, Luciana Campos, ela que é a nossa psicóloga de plantão e também conselheira da Mocidade para Cristo. Hoje nós também trouxemos um cara que é muito bacana, que é bonito com barba, porque sem barba é muito diferente, mas com barba ele é super, mega, ultra power, elegante. Alaí Neto! A gente também está aqui hoje com um cara muito legal que eu admiro e falou na minha vida já, porque ele está no Rio de Janeiro, ele não está em Brasília. MC Locomotiva. E você pensa que é pouca coisa? Não é não, mano. Esse cara aí, ó, já esteve na Liga dos MCs, foi finalista na temporada de 2008, disputou ali com o Maomé. É, não é pouca coisa não. Então, para você ver aí o drama do cara, sentir a pegada desse MC aí, sentir o free dele, se tá aí na ponta da língua, eu quero chamar ele, MC Locomotiva, para trazer uma rima aí sobre família. Ei, sei que vocês estão aí a me ouvir. Ok, prazer quem tá aqui, Locomotiva MC. Estão perdidos dos pais dentro do mesmo espaço porque estão presos dentro do Instagram. Tanta coisa para falar, e se você parar para me ouvir, eu vou ter tempo para te dizer que é muito mais do que ser MC, mestre de cerimônia tem que ser MC. A hora de falar é essa. Então estejamos todos unidos para entender que a gente tem muito mais a acrescentar se tiver uma visão alinhada a Cristo. E o que ele pede é que naquele grande dia todos unidos sejam uma grande família, não uma família. E eu peço que vocês, nesse sentido, estejam. Louvado seja o nome do Senhor, Pai de Cristo. Show de bola, mano. Como disse o meu mano, sabotagem. Rap é compromisso, mano. Que fera demais, mano. Essa rima de primeira aí pra gente. E agora, né, galera? Vamos para aquele bate-papo que a gente sabe já como é que é o modelo. E a gente já vem chegando aqui, mano, tipo Nego Drama, sacou? Em brasa. E aí eu quero fazer a primeira pergunta aí. Já que a gente tá nessa vibe aí, eu quero perguntar pro MC Locomotiva o seguinte.
Nesse momento de isolamento social, existe mais família ou, aliás, não, editor, faz a edição aí que não é essa pergunta não. É o seguinte, a primeira pergunta é o seguinte, qual é o papel da família em meio à discussão, em meio a essa discussão entre preto e branco, direita e esquerda? Eu quero saber qual o papel da família aí, como tá nessa discussão aí hoje, e eu quero puxar para a voz aí, MC Locomotiva. Vem, louco! Princípios, né, irmão? Princípios sempre. A Bíblia, que é quem rege a minha vida e da minha família e tudo que eu vivo hoje. Sou um pai de família. É importante lembrar que desde esse tempo de batalha toda aí que você falou, muita coisa aconteceu e Deus trabalhou muito na minha vida. Então, hoje eu posso falar, tanto como alguém que teve uma experiência longe do Evangelho, longe desses princípios, como alguém que hoje vive numa família e tenta colocar eles em prática. Então, os princípios, eles fazem toda a diferença. E isso vai transcender a questão de raça, de preto, branco. Se eu sigo um princípio que me diz que não existe essa acepção, pelo menos aos olhos do Cristo que rege a nossa vida, né? Aquele que criou conosco uma nova aliança, ao qual os exemplos dele passam a ser a lei que rege a nossa vida. Então, a perspectiva é que nessa criação familiar, ela sai da questão de diferença. Ela, por mais que o mundo mostre para você o contrário e haja racismo, preconceito, esclarecidos, a gente não vai conversar aqui com papas na língua. Nosso país tem esse problema. É uma escravidão e a abolição dela muito recente. Mas o único meio que eu vejo hoje para a família servir como um parâmetro novo nessa realidade é o fato de ter esses princípios bíblicos enraizados mesmo, sabe? E o pai e a mãe, eles têm esse papel, quando conhecem a Cristo, de verdade, de ensinar o filho no caminho que deve ser caminhado. E esse caminho, ele não abraça a acepção, ele não abraça a diferença. Ele não diz que você é mais ou menos porque tem uma ideologia política. O que faz a diferença na política vai ser a aplicação desses princípios. O que faz você se relacionar com, exemplificando, com o Marcílio e o louco aqui, que não preciso nem mostrar, nem falar, né? É um negrão, de fato, está para muito além da raça. Está para muito além da raça. E que hajam mais oportunidades da gente conversar sobre isso. Eu estou muito feliz de poder falar abertamente sobre isso, porque é uma temática que é uma letra que eu nunca escrevi, mas que está na gaveta há muito tempo, que é o papel do negro como cristão. Tem até um paralelo que eu sempre traço, Marci. No tempo da grande tribulação e da apostasia, a apostasia, né? Aquele tempo, aquele celeiro criado para a chegada do anticristo, o crente vai sofrer perseguição, o crente vai ser escarnecido, vão correr atrás dele, não vão considerar o que ele fala. E não vai ser brincar com um tema muito sério, a comparação que eu vou fazer, não. Mas o negro hoje, ele já vive um grande treinamento para o dia da apostasia. Show de bola, mano. E aí, Alaí, quero chamar você, olha só, nessa discussão aí, dessa polarização aí entre preto e branco, direita e esquerda, qual é o papel da família, mano? Quero ouvir você. Fala, pessoal. Prazerzão. Cara, que demais estar nessa conversa, nesse bate-papo. Que prazer também, honra estar junto com o Locomotiva. Eu sou um cara que sou fãzão das... Hoje eu até brinco falando que o meu esporte hoje é a batalha de rap, sabe? Eu não sou muito fã de futebol, eu sou fã de batalha de rap. Eu torço pros caras como se eu estivesse torcendo num jogo de futebol. Então, assim, é uma honra. Cara, agora, essa discussão de família, mano, é muito interessante porque eu só vejo um papel da família nesse momento de polarização e divisão, né? É contemplar a diversidade. Para mim, família que não contempla a diversidade, família que não me dá forças para olhar para o diferente e me ver como igual a ele, apesar da nossa diversidade, né? Apesar de todas as nossas diferenças, ainda assim a gente tem essa unidade. Então, não tem sentido a família. E nós precisamos muito resgatar o verdadeiro significado de família. Essa é uma verdade, sabe? A gente confunde muito família com parentela. A gente acha que família e parentela é a mesma coisa, mas não é.
Família e parentela são duas coisas diferentes. Eu acredito que essa temática de família tem muito mais relacionada a parente do que a família de fato. Porque Deus nunca nos chamou por uma parentela. Deus nunca nos chamou para conviver com pessoas parecidas conosco. Deus, ele é um Deus família. Ele nos resgatou para que a gente possa viver numa relação onde cada um é diferente do outro, mas mesmo assim nós temos o mesmo pai. E isso nos faz crescer cada vez mais. Na referência desse pai, né, que se entrega pela família, então nós também fazemos isso, para todo aquele que vê o filho possa enxergar o pai que o enviou. Então, família que foge desses princípios, família que foge dessa ideia de uma consciência da relação e da diversidade, então tá longe, tá muito mais para a parentela do que para a família. E nós precisamos resgatar isso, cara. Nós temos uma polarização aí, porque família ela é um corpo, e a polarização, ela nos ensina, essa polarização, querer achar uma diferença entre esquerda e direita, achar uma diferença entre branco e preto, é uma polarização que faz o corpo todo ser sacrificado por causa de uma mão, para servir uma mão. E é muito diferente, né? Na verdade, a mão que precisa se sacrificar pelo corpo. É as partes do corpo que precisam se sacrificar, e não é o corpo todo que precisa ser sacrificado pelas partes. E acontece que nós estamos vivendo isso. Ninguém está querendo se sacrificar pelo outro. Todo mundo quer que o outro se sacrifique por ele. Aí, cara, perdemos o significado de família. Alaí, olha só. Você é pastor, né? Você pastoreia, né? Eu queria ampliar essa pergunta aí. Eu queria estender ela. Queria te perguntar, como pastor, a igreja, nessa discussão aí, ela tem lado, mano? Cara, o lado da igreja, eu como pastor, o lado da igreja precisa ser o corpo, cara. Não dá para escolher direita e esquerda, não dá para escolher o dedinho do pé ou cabeça. Você escolhe o corpo inteiro, sem renunciar a nenhuma dessas partes. Então, todas as vezes que a igreja é feita só de mão, você vai ver uma disfunção. Todas as vezes que você vê uma igreja que é feita só de pé, você vai ver uma disfunção. Uma disfunção de missão, uma disfunção de paixão, uma disfunção de trabalho, uma disfunção de tudo. Porque a igreja, ela precisa, para ela ser a noiva e o corpo de Cristo, a família de Deus, ela precisa contemplar o corpo inteiro. Então, fica nessa de que não, a igreja ela precisa ter uma parte. E apesar que nós vemos hoje, nesse cenário, evidenciando algumas partes que a igreja tem preferido, mas isso você vê também todas as coisas que têm acontecido hoje no nosso cenário, né, das notícias, você percebe que a igreja precisa se arrepender de algumas coisas e voltar para o seu princípio básico, elementar, de que a vida ela precisa ser compreendida num Deus família, e não num Deus parente, não nos Deus parte. Então, você pergunta, qual a diferença de parentela e de família? Simples. A parentela é um grupo de relação, né, um grupo de relacionamento onde as pessoas se identificam pelo padrão de comportamento que existe naquele grupo. Então, por exemplo, eu sou da família Feitosa. Dentro da família Feitosa existe um código, um padrão de comportamento que me identifica com esse grupo. Sei lá, às vezes é a forma de falar, às vezes é a forma de rir. E todas as vezes que a gente foge desse padrão, cara, a gente é jogado na fogueira. Então eu gosto até de brincar falando que parente é muito bom para te defender. Mas vai tentar sair desse padrão, velho. É o primeiro a te mandar pro inferno. Então é por isso que eu vejo Deus chegando para Abraão e fala assim, sai do meio da sua parentela. Sai do meio dessa galera. Sai do meio dessa galera onde você precisa se adequar ao máximo para se encaixar dentro de um padrão. Ou seja, eu só me relaciono com quem é parecido comigo. E quem não é parecido comigo, sabe? Que se dane. Então eu percebo que às vezes nós estamos compreendendo família através dessa perspectiva parental. Eu só me relaciono com quem é parecido comigo, com quem é do meu sangue. E Deus vai ressignificar isso. Deus ressignifica isso com quem? Com Jesus. Porque nós não somos nada parecidos com Deus. O pecado tirou toda a aparência que a gente tinha de Deus. E Jesus morre no nosso lugar e a Bíblia fala que ele dá o espírito de adoção que clama Abba Pai. E qual é o princípio da adoção? É eu ter a oportunidade de chamar de irmão quem não é parecido comigo. É ter a oportunidade de chamar de família quem não é do meu sangue. Então, se na parentela você tem uma galera que precisa se esforçar ao máximo para entrar, na família você tem uma galera que se esforça o máximo para sair e buscar. É um Deus que ele faz de tudo para nos buscar, para se tornar a referência de que nós precisamos ser. Então nós precisamos disso, velho. A gente está tentando colocar as pessoas dentro dessa caixinha.
Os pais fazem isso com os filhos fazem isso com os pais, e nós fazemos isso com a política. Então, por isso que eu gosto de falar que, às vezes, as pessoas não estão interessadas em escutar a minha opinião. Elas estão interessadas em escutar a opinião delas na minha boca. Então, elas não estão interessadas em se relacionar com quem é diferente. Elas querem se relacionar com quem é parecido, quem segue os mesmos ideais, quem segue a mesmo estilo de vida, e a gente acaba matando as pessoas e destruindo quem é nosso irmão de fato. Então, mano, a igreja não tem que escolher um lado, a igreja tem que escolher o corpo. Mano, eu quero estender aí essa discussão aí, cara. Alaí, olha só, mano, você falou aí que aquele que pensa contrário de mim, no extremo, eu quero arrancar ele. Então, na igreja, eu arranco esse cara e jogo fora? Como é que é? Esse papel é meu? O que eu percebo que tem acontecido na igreja, velho, que a galera tem muita dificuldade de enfrentar. Quando eu tive a Manuela, né, teve um dia, Manuela é minha filha, para quem não sabe, eu sou casado, tenho uma filha aí de 1 ano e 7 meses, que está completando hoje 7 meses, são 1 ano e 7 meses. Eu lembro que eu tinha acabado de pegar ela no colo, ela recém-nascida, sabe? E eu já tinha vários planos para minha filha, tá ligado? Eu já tinha falado, cara, eu quero que minha filha seja pregadora, eu quero que minha filha goste de rock, eu quero que minha filha escute rap. E eu pensando assim, eu segurando a minha filha, pensando isso, comecei a pensar, né? Falei, cara, e se minha filha não seguir nada do que eu sonhei para ela? E se minha filha não ser nada do que eu tô pensando para ela? Foi como se eu tivesse escutado uma bronca de Deus, tá ligado? Falando bem assim, não faça essa covardia com a sua filha, sabe? Não ensina quem ela precisa se tornar para ser. Ensina quem ela já é. Sabe o que acontece hoje? A gente vai, por exemplo, evangelizar para prostituta, a gente só vai chamar ela de irmã depois que ela mudar de vida. Isso está errado. Ou seja, no final das contas, não é a minha fé que muda a vida dela, o estilo da vida dela que muda a minha fé. Na verdade, a minha fé é a certeza do que eu não vejo. E o que eu não vejo circunstancialmente, né? De que ela não tá na minha família, mas eu tenho certeza de que ela é da minha família. Ela só tá andando como ovelha sem pastor. Só tá andando como uma filha que ainda pensa que não tem pai. Então eu vou com ela, eu preciso ir ensinar para ela quem ela já é e não quem ela precisa se tornar. Às vezes a gente tem um problema com o novo convertido, que o cara vem para a igreja, a gente fica tentando ensinar para ele quem ele precisa se tornar. Ó, faz isso para você se tornar isso, faz isso para você se tornar. Isso tá errado, cara. Está totalmente errado, porque isso foge daquilo que a Bíblia prega, de que a salvação vem através da fé no sacrifício de Jesus por nós. E não é pelo meu sacrifício, não é pelo meu mérito, não é pela minha obra. É por aquilo que Jesus fez na minha vida. Agora eu preciso entender que eu tenho que me tornar referência para essa pessoa, mesmo que ela não esteja dentro do meu padrão, dentro da minha ideologia, dentro dos meus ideais. E isso faz com que eu me entregue por ela sem frustração. Porque acontece que as pessoas elas ficam colocando pessoas dentro dos seus ideais, e a partir do momento em que um filho sai daquilo que o pai idealizou, aí ele se frustra. Aí ele pensa que foi ele que falhou, ou ele pensa que o filho não obedeceu direito. Se você for parar para pensar, Deus, quando Cristo morre ali na cruz, foi um pai que falhou. Porque tudo saiu do controle ali, cara. Os discípulos foram embora, os discípulos... teve discípulo que abandonou, teve discípulo que traiu, teve discípulo que duvidou, teve discípulo... Se você for parar para pensar nessa perspectiva, mas Deus ele não negocia a entrega dele de acordo com o comportamento das pessoas. Ele se entrega porque ele é pai. Então, mesmo que ele não tenha resposta, ele vai se entregar, porque a entrega dele não está condicionada a nossa reação. Isso é maravilhoso, cara. Isso é um ensinamento para nós como família e nós como igreja, para o cenário que nós estamos vivendo. Show, mano. Show mesmo. E aí, agora eu quero ouvir uma resposta técnica, né? Por isso eu quero chamar a Luciana Campos aí para responder a gente. E aí, Luciana Campos, tecnicamente, qual é o papel nessa discussão, nessa polarização aí entre preto e branco, direita e esquerda, da família? Qual o papel da família nessa discussão? Então, gente, boa noite. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Marcílio, essa fala do Alaí foi muito pertinente, né, dessa questão da aceitação. E família é isso, antes de tudo, é você aceitar o outro. Então, se eu tenho um pensamento de esquerda, mas o meu pai e minha mãe são de direita, eu tenho que entender que a posição de cada um é legítima. Quando a gente aceita o que o outro tem a dizer,
a gente pode contribuir muito mais, porque quando eu entendo que a minha visão de mundo é a certa e o outro está errado, a gente não tem como caminhar, né? Seja em família ou seja fora da família. Então, principalmente nessa quarentena, dentro de casa, a gente tendo que conviver dia e noite com as nossas diferenças, a gente precisa parar para pensar que a opinião do outro, ela é válida como a minha, mesmo que eu não concorde, porque é muito fácil a gente caminhar junto com quem pensa exatamente igual a gente. E é muito fácil a gente condenar as pessoas, a gente julgar as pessoas. Então, acho que o papel da família é o de instruir, é o de conversar, é o de trazer o diálogo do pai conversar com o filho, do adolescente trazer para o pai a sua visão de mundo. Muitas vezes a gente acha que o adolescente não tem razão ou que só o adulto é que pode falar. Não, cada um trazer a sua experiência, a sua vivência, como é que está enxergando tudo isso. Né? Então, assim, principalmente a gente abrir para o diálogo, para ouvir o que o outro tem a dizer, sem já estar condenando, porque muitas vezes quando a pessoa fala, a gente já está no pensamento justificando o que a gente vai contra-argumentar, né? E isso atrapalha a comunicação. Quando a gente para ouvir o outro sem julgamento, a gente consegue, de fato, ouvir o que aquela pessoa está falando. Então, acho que o papel da família é muito importante, e é importante o jovem, né, que é o nosso público-alvo aqui, também tem essa compreensão de que talvez o pai e a mãe não tenham a mesma visão de mundo, mas que eles também têm o direito de falar, de discutir. Então, o ideal é cada um entender o seu papel dentro daquela família, o que eu posso fazer. Né? Eu acho o slogan da MPC muito interessante, tudo muda quando você muda. A gente não consegue mudar o nosso pai e a nossa mãe. A gente só consegue mudar a gente mesmo. Então, ouvir o que as pessoas têm a dizer e tentar colocar a sua opinião também, a sua voz. Né? Isso é ser família, é poder contribuir, é poder andar junto. Né? E aceitar o diferente, porque se todo mundo fosse igual, a vida seria muito chata, muito monótona. Né? Então, tentar aprender com o outro também. Acho que é isso, respeito, acima de tudo. Nossa, Lu, muito bom, hein? Você ter lembrado aí, tudo muda quando você muda. Galera, vou parar o vídeo agora e vou pedir para você comentar lá, colocar lá nos comentários, tudo muda quando eu mudo. Beleza? Aproveita e já deixa o like. É o seguinte, Lu, gostei demais, mas eu quero ampliar aí, eu quero te ouvir mais. É o seguinte, nessas manifestações que tá acontecendo, esses protestos aí, eu quero saber o seguinte, dentro dessas manifestações que a galera está protestando, tem como caminhar junto o protestar e o ser pacífico? Eu quero uma opinião técnica aí. Eu acredito que sim, eu acho que o protesto ele é válido e eu acho que a gente não precisa partir para essa polarização que infelizmente tem acontecido no nosso país, né? Então se eu sou de esquerda eu sou a favor da violência, ou se eu sou de direita eu sou a favor da família. Eu não acredito nisso. Eu acho que se você tem um princípio, você pode defender esse princípio pacificamente, né? E a gente tem muito mais voz quando a gente faz isso pacificamente, inclusive. A violência, ela só gera violência, isso é fato. Então, a gente sair para protestar é um direito da democracia, faz parte do que a gente vive historicamente. É importante a gente continuar lutando pelos nossos direitos, lutando pelas nossas reivindicações, mas de maneira pacífica. Eu acho que é super compatível você se manifestar a sua opinião, mas sem violência. É legal demais, olha só, você que está aí do outro lado nos assistindo, talvez você não conheça os nossos participantes, né? Eu conheço bem, eu tenho certeza que o Alaí tá assim se formigando. Por que ele não perguntou isso pra mim? Por que ele não perguntou isso pra mim? Mas não vou perguntar não, viu, Alaí? Não vou estender essa pergunta pra você, não. Eu quero perguntar pro Locomotiva aí. Louco, é o seguinte, mano. Você é cristão, né? No seu free aí, já de entrada, você já se apresentou dizendo que eu sou cristão. Se a pessoa tem um som seu que eu gosto muito, que o título acho que é Isso Mesmo, né? Acho que o nome da música é Isso Mesmo. E no final você se apresenta, eu sou MC Locomotiva, eu sou evangelista, mais um elo para a corrente, é uma coisa assim. Então você, como cristão, negro e cristão, eu quero saber o seguinte, cara, tendo ali naquela situação ali do George Floyd, né, o americano lá,
aquele coroa lá americano que morreu enforcado por um joelho de um policial. Eu quero saber o seguinte, mano, tendo ali um cristão, seja ele o policial parceiro, seja ele um cidadão que está passando, ele é cristão. Qual é a posição do cristão diante de uma situação daquela, mano? Então, biblicamente falando, a gente sabe quais são os mandamentos, os procedimentos básicos, as virtudes. A gente só não pode também viver, vou até usar um termo que foge da nossa cosmovisão, que é a utopia, né? Que tem a ver com outras coisas, mas a ideia de viver um mundo perfeito, o qual tudo se encaixa perfeitamente. A gente não pode viver isso considerando que tem N outros fatores que influenciam a nossa vida em sociedade hoje. Então, o ideal, aquela teoria perfeita, não teria qualquer outra coisa que impediria ele de se mostrar, de verbalizar, de falar naquela situação ali daquilo que ele sabe, como eu trouxe no princípio da outra resposta da conversa, que é um princípio. Eu acho que é intrínseco no ser humano a questão do bem e do mal. Isso até antes de Jesus chegar na tua vida. Quando você vai ter uma ação, você sabe o que é certo e o que é errado, sabe? Intrinsecamente. Nunca ouvi falar de Jesus, não pregaram para mim. Você sabe, até porque você se freia em muita coisa que você pode fazer, está ali perto de você, mas você sabe que não é conveniente. Então, o papel do cristão é justamente ressaltar isso, que intrinsecamente você já sabe. Ninguém precisa te ensinar que você não pode usar da sua autoridade, da sua força para repelir inicialmente, mas chegar a cabo de tirar a vida de uma outra pessoa, independente da cor dela. Ninguém precisa te falar isso, intrinsecamente você já sabe. Que outros fatores trabalharam para que isso se tornasse uma coisa quase utópica? É a nossa convivência, é a herança do Éden, é como é que a gente chegou aqui. Porque, como é bíblico, não era para ter essa divisão, não era para ter essa acepção, não era para ter essa raiva, essa fúria, esse ódio. Mas nós estamos aqui. Então, enquanto cristão, o meu papel é falar do que é certo, do que é errado. É pregar, é trazer Jesus como veículo de mudança e de transformação numa situação caótica que hoje a gente se encontra. É a minha opinião. Vocês não estão vendo, galera, mas o Alaí tá assim, ó. Pergunta pra mim, então é o seguinte, eu quero trazer o Alaí aqui pro front, então. E aí, mano, me diz você aí também, quero ouvir você também, é importante a sua opinião como líder, né, como pastor. Mano, tem um cristão ali, ele tá testemunhando aquela situação ali, como aconteceu com Floyd, com George Floyd ali, que o policial tá com o joelho ali asfixiando o Floyd, né? Qual é a posição do cristão testemunhando aquilo ali? Como ele age? O que ele tem que fazer, mano? Cara, aquilo tinha que gerar uma revolta, isso é verdade, revolta no nosso coração, indignação, e um cristão ali corajoso deveria impedir o policial, velho, essa é a verdade. Eu falo porque você vê a América é praticamente 80% dela cristã. Provavelmente algum daqueles policiais que estavam ali eram cristãos. Eram cristãos que presenciaram aquela cena. Só que aí você coloca em xeque o cristianismo dessa galera. Não faz sentido uma pessoa presenciar aquela cena e aquilo não gerar uma revolta, sendo que, como premissa de vida, a Bíblia não nos fez... Deus não está fazendo a gente crente. Isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça. Deus não é pai de crente. Deus é pai de justo. A Bíblia fala que o justo vive pela fé. A nossa sede, a nossa fome tem que ser por justiça, não tem que ser por religião, não tem que ser por crença, não tem que ser por um culto. Não, a nossa fome tem que ser por justiça. Então acontece que a gente tem um cristianismo que a gente vive por conveniência. A gente abraça só uma parte, aquilo que é conveniente a mim. Então aquilo tinha que revoltar a gente. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma ação social com um amigo meu que era negro, e ele estava junto, liderando essa ação social comigo, fazendo movimento no Jardim ABC, que é um lugar bem pobre aqui do Goiás. E eu lembro de uma mulher que chegou distribuindo escova de dente para todos os meninos carentes daquele lugar. E ela chegou e distribuiu esse kit pro meu amigo.
Aí meu amigo falou assim, não, moça, acho que você não entendeu. Eu tô liderando essa ação aqui. Eu que tô realizando isso daqui. Foi eu que pedi para chamarem você. E aquilo a gente chegou para ela e falou assim, tanto que meu amigo até pediu para eu parar. Falou bem assim, porque eu cheguei e falei assim, por que você tá entrando para ele? Tá achando que é pobre só por causa da cor da pele? Sabe? Eu não tô querendo diminuir o pobre aqui. Mas eu tô querendo evidenciar o nosso preconceito que nós temos só por causa da cor da pele de alguém. Eu já fui, minha esposa já pagou sapo pra mim quando eu fiz um comentário racista que está dentro da nossa estrutura de sociedade e que nós precisamos nos arrepender, sabe? Isso precisa ser visto como um pecado e não simplesmente como um preconceito que... Então, naquele momento que a pessoa tá ali, eu acho, tá? Agora eu vou dar minha opinião, aquilo que é voltado para a Bíblia, que eu vejo. Devia ser a mesma indignação que Moisés teve quando viu um egípcio batendo no povo dele, sabe? É minha família, é do meu sangue, é da minha natureza, sabe? E eu não estou falando que a gente tem que protestar com agressividade, mas o protesto, por mais que ele comece pacífico, uma hora ou outra, ele vai terminar em algum confronto, porque confronta. Protesto sem confronto não é protesto. Então vai confrontar. Você vê todos os protestos da história do nosso mundo, teve uma parte de confronto. Até o Martin Luther King, que é colocado no palanque aí por ser um pacifista, que é um cara que eu admiro demais, foi preso. Tem uma cena do livro dele, da biografia do Martin Luther King, que ele tá num capô de um carro onde tem 2 policiais prendendo ele. Aí a pergunta que fica é, se fosse tão pacífico assim, não teria esse tipo de agressividade. Mas a questão não é se o protesto ele tem que ser pacífico. A questão é se a minha motivação ela é pacífica. Se minha motivação ela é pacífica, então meu protesto é legítimo, sabe? É porque eu tenho sede por justiça. Então é porque eu estou oferecendo a outra face. Até oferecer a outra face agressiva, porque você está apanhando. Eu estou realmente revoltado com algumas pessoas que têm tentado tirar a legitimidade dos protestos que têm acontecido sobre uma coisa que tinha uma indignação que devia surgir dentro da igreja. É uma jornada, né, Alaí? É uma jornada, né, galera? É uma caminhada, né? Eu sou nascido e criado em Quebrada, né? Eu sou de Quebrada desde o nascimento, né? Vivo hoje, moro ainda na Quebrada, né? Moro aqui na periferia de Brasília, né? Sou casado com uma negra, né? Com uma preta, né? Típica mesmo, lábios grossos, nariz achatado, cabelo crespo, minha negona. E eu sempre tive uma fala, por ser de Quebrada, né? Achei que tinha voz e sempre falei assim que não existia preconceito em Brasília, né? E ela falou assim, como é que você sabe? Você estava junto com todos os negros, você estava na situação de fulano, de Beltrano, e eu falei, rapaz, eu preciso rever isso, né? E realmente, você vê o que aconteceu com João Paulo, né? Lá no Rio de Janeiro, João Pedro, no Rio de Janeiro, você vê o que aconteceu com Miguel agora, recentemente, você vê que existe aí uma forma diferente, né, de tratamento para alguns que são diferentes do outro, né? Então eu acho que é uma caminhada. Eu acho que estou com a Laí aí, acho que é uma caminhada, é um passo de cada vez e como a Luciana trouxe, né? Tudo muda quando você muda. Acho que deu pano para manga aqui, hein, galera? O Louco também quer participar. Vamos lá, vou abrir pro Louco. Fala aí, Louco. Ô, irmão, então, deu pano para manga, vamos falar. Você trouxe a perspectiva aí do seu relacionamento, o meu também é interracial e muito fresco, cara. Ontem a gente conversava sobre isso também. A gente começou a trocar ideia, eu nem lembro, acho que foi por conta de cota, e o assunto se estendeu assim por bastante tempo. São perspectivas e pontos de vista, né? Desde que a gente se proponha a conversar e sejam pessoas que realmente estão abertas ao diálogo, pode ser muito saudável. Agora, a coisa radical também existe de ambas as partes. A gente precisa ser muito sensato nessa hora. Graças a Deus, a minha esposa é o primeiro caso. Então, a gente conversou, dialogou muito. Muitas dúvidas como essa que você trouxe, sabe? Que você cria um ponto de vista a partir do que você sempre viu. Do meu ponto de vista, Brasília não tem preconceito. Mas aí você ouve uma história do lado de lá e outra história. Sob que pegada uma abordagem policial é feita para um e para o outro. Aí eu consegui relatar para ela algumas situações que eu já vivi. Então, assim, a princípio também, vamos falar de cidades, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Aqui
Pô, irmão, aqui é turístico, o mundo conhece a gente, todo mundo é muito feliz. O que mais que eu posso falar do Rio de Janeiro? Nós somos, nossa, aqui as raças se convivem muito bem. Não tirem a minha fala tranquila para dar legitimidade a isso. Não. Tem um Cristo que habitou na nossa vida e tem características de Cristo que realmente a gente tem que imitar. E eu imagino Cristo numa situação crítica dessa. Com certeza, o Espírito Santo habitando em nós, a gente consegue viver tudo isso que, cara, racismo dói, preconceito machuca. Quem não vive não sabe aonde dói. Contudo, a nossa perspectiva é justamente o que o Alaí trouxe, é dar outra face, é conseguir dar a outra face para enxergar um resultado a longo prazo. Você está deixando sementes, então, para florescer lá na frente, de repente nem você vê o resultado, você está dando a face agora. Isso não é para qualquer um, isso é para a igreja, o que concorda com o raciocínio do Alaí também, por isso que eu achei muito importante falar também. O que a igreja está fazendo num momento desse? Eu estendo, hein? Eu vou para além do caso do Floyd. Quarentena, cara. Quarentena. Eu estou vendo discussão política do tipo, nós precisamos movimentar a economia, não pode ficar parado tanto tempo, a gente tem que abrir os portões e botar as pessoas na rua de qualquer forma. E eu ouvi um questionamento que colocou X versus Y. X seria, vocês querem que as pessoas morram de fome, por falta de emprego, ou de coronavírus? Aí é que dói no nosso peito como igreja, porque a parte da fome a gente podia resolver, sendo igreja. Então, raciocinemos no papel da igreja, corpo de Cristo, nessa situação, na situação do Floyd e tantas outras da nossa sociedade. Para o potencial que a gente tem como igreja, aquilo que Deus determinou, o que a gente está fazendo? Aqui na minha casa, com pessoas que eu conheço, a gente tem pensado sobre isso. Eu acho impossível a igreja voltar do mesmo jeito que chegou aqui, cara. Não pode. Não pode, não tem como. Não tem como, porque eu trabalho de manhã até de noite, normalmente. Mal vejo a minha filhinha, que também ela é recente, ela tem agora 1 ano e 6 meses. Tá pertinho da tua cria aí. Mal vejo, cara, e agora eu tô tendo a oportunidade de entender o que é família, sabe? De entender o que Deus pensou pra gente. O que é uma família? O que é você participar de cada momentinho dela e ver a evolução? E, filha, por aí não, vem por aqui. Sabe por que não por aqui? E tudo já cai para um contexto bíblico que você pode aplicar. Era uma oportunidade que eu não tinha. Isso falando de família. Falando de evangelismo, cara, eu nunca troquei tanta ideia virtual com tanta gente tão problemática, que nesse momento de quarentena, que a igreja está aprendendo ou reaprendendo a ser igreja, aqueles que realmente querem, tem outros que estão passando por problemas absurdos, justamente por estarem longe dessa realidade, e a gente está podendo ser ponte. E aí eu deixo a questão também para conversação, se os irmãos aí quiserem opinar. O que a igreja está fazendo? É justamente o papel que era reservado para ela como igreja? Que a gente tem a oportunidade de mostrar que sim. Esse aí é o MC Locomotiva. Como é que é mesmo? Fala, meu Deus. Não ouse isso aí não, editor. Pelo amor de Deus, viu? Não me sacaneia não. Esse aí é o MC Locomotiva, evangelista pós-moderno, que é mais um elo para corrente. Uou, isso aí. Mano, muito show de bola mesmo, show de bola. Essa questão aí de dar outra face, né? Dar um rolê. Mas vamos seguir, né? Vamos aproveitar aí o gancho que você deixou sobre família e vamos seguir. Alaí, diz aí pra nós, mano, tu que tá aí nesse convívio familiar, pastoreando, assistindo essas famílias aí, o que a galera tá vivendo mais? O que o jovem, o que o adolescente tá vivendo mais? Ele vive mais família ou ele vive nesse isolamento social mais família? Mano, eu vou falar dentro do meu contexto, tá? Dentro do meu contexto, eu sou professor de ensino religioso, eu sou pastor de jovens da minha igreja. Na verdade, eu não mais, né? Eu entreguei a liderança de jovens, agora eu assumi os casais, os recém-casados. E o que eu tenho visto dentro desse contexto onde nós estamos em isolamento social é que isolamento social só previne contra o Covid, né?
só, porque tem um bilhão de outras coisas que precisam ser tratadas e como que esse isolamento social diagnosticou isso. Acho que até a Lu vai ser melhor para falar isso do que eu aqui, mas o que eu percebo? Eu percebo que foi o fim do mundo, uma menina dentro da minha realidade, do meu colégio, onde eu dou aula, de uma menina que apanha do pai, é o fim do mundo ela escutar que ela vai ter que ficar de isolamento social, vai ficar de quarentena. De uma esposa que apanha do esposo, de um homem que vive em crise de ansiedade, ficar de quarentena, isso é só potencializar todas as crises que existem dentro de nós. Então nós precisamos voltar e tratar nossa identidade. E onde que a gente trata a nossa identidade? Família. Nós estamos vendo muito família, essa é uma verdade. O que eu vejo é muita ilha, muito isolamento, e isolamento dentro de outro isolamento. Dentro da casa existe outro isolamento. Né? As pessoas não conversam, as pessoas não desabafam, as pessoas não são tratadas nas suas feridas, e muitas das vezes a própria casa é um ambiente tóxico, com que todas as doenças emocionais possam se aflorar cada vez mais. Então nós precisamos resgatar isso em Deus, em Gênesis, sabe? A nossa genética, a nossa gênese. Nosso Deus, ele é um Deus família. Quando ele foi formar um homem à imagem e semelhança, ele não formou um homem e depois ele formou a mulher. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que ele formou homem e mulher e ele chamou essa criação de Adão. Se você for ver mesmo, Eva só vai ter nome de Eva depois do pecado, mas antes Deus via como uma só carne. E a Bíblia deixa isso claro. Eles eram vistos como uma só carne, porque é uma criação só. E essa criação está definindo o que é ser humano, o que é ser imagem de Deus e o que é ser família. E todas as vezes que a gente quebra esse princípio, nós começamos um processo de desumanização. Aí pronto, velho. Aí o cara que era viciado em pornografia, nossa, essa quarentena explodiu. Filho que tinha uma crise com os pais, nesse isolamento, explodiu. E se a gente não voltar a resgatar lá o nosso princípio, tratar a nossa identidade, quem nós somos, né, que de fato nos compõe, o que nos torna seres humanos de fato, o que nos torna sermos seres familiares, então isso daí só tende a piorar. Então eu tenho tratado isso, velho. Eu tenho conversado com os pais, eu tenho conversado com os meus alunos, eu tenho conversado com os meus meninos ali da igreja, a rever a sua própria identidade, sabe? A partir daquilo que é o nosso Criador, a partir daquilo que é a nossa genética, aquilo que é a nossa gênese, e não a partir de mim mesmo. Porque se eu tentar tirar um autoconhecimento a partir de mim mesmo, mano, eu vou ter um conhecimento cheio de interesses, carências e cobiças. Mas se eu não parto de um autoconhecimento, mas de um conhecimento do alto, que diz a respeito de quem eu sou, aí sim eu vou saber confrontar as coisas que estão erradas dentro de mim e que eu preciso melhorar para que o ambiente da minha casa possa ser chamado de fato uma família. E aí, Lu, já que o Alaí te linkou aí, existe uma solução tecnicamente para essa problemática? Então, isso que o Alaí falou é muito importante. A quarentena ela tem aflorado tudo isso de ruim da nossa sociedade, né? A gente tem visto, então, o aumento da ansiedade, da depressão, dos transtornos mentais. Então, a previsão é de que o adoecimento a longo prazo seja muito maior do que já era. Isso só vem mostrar como a nossa sociedade já estava bem adoecida. Nós somos seres relacionais, nós somos criados para nos relacionar. O ser humano, ele, salvo raras exceções em que ele opta por isso, por se isolar em algum mosteiro, alguma coisa, ele precisa desse relacionamento, ele precisa dessa troca, ele precisa do outro. A gente não consegue viver sozinho, né? E as pesquisas de psicologia têm mostrado que a maior felicidade ela está nos relacionamentos saudáveis, nos relacionamentos duradouros, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente vai ser feliz quando a gente comprar um carro, quando a gente tiver um emprego dos sonhos, quando a gente se casar ou tiver um filho, mas não é nada disso. A gente é feliz quando a gente tem relacionamentos saudáveis. E, assim, o melhor lugar para a gente começar isso é dentro de casa. É difícil? Porque como a Laís falou, muitas vezes é a violência doméstica, o desrespeito mesmo, a violência em vários níveis. A gente sabe que a violência tem aumentado
exponencialmente nesses dias. Então, claro, se a pessoa não tem esse ambiente seguro dentro de casa, ela também precisa. Aí a gente sabe que o Estado, infelizmente, falha nesse cuidado, né? Mas assim, aí caberia a igreja entrar nisso daí também, a gente poder atuar como uma instituição que faz esse papel, que oferece esse auxílio. Mas é isso, a gente precisa investir nos nossos relacionamentos, porque é muito mais fácil eu me trancar num quarto e ficar assistindo Netflix indefinidamente do que eu parar um tempo para jogar com os meus filhos, para eu estar com eles, para eu interagir. É muito mais fácil a gente se fechar no nosso mundo, né? É muito mais fácil eu ficar na minha vidinha do que eu ligar para algum amigo que eu sei que não está muito legal, que está precisando desse apoio emocional. Então, isso demanda da gente investimento emocional. É simples, mas tem um custo, né? Então, a gente tem que entender que esse custo ele vale a pena, né? E que é isso que dá propósito à nossa vida, a gente fazer diferença na vida do outro também, né? Então é a gente se voltar para o outro, pensando que isso é o que nos faz feliz. Basicamente, família é isso, né? A gente aceitar a diferença, mas a gente tentar investir no outro também. Então, eu quero perguntar pro Locomotiva aí. Louco, quero linkar você, mano. Como é que é a questão da família e a autoridade, né? Essa questão aí, pensando família do micro pro macro, né? Pensando família, a partir da família indo para a sociedade. Como é a questão aí da família e a autoridade? Então, tudo começa na família. Está sendo muito, muito bem explanado aqui. Estou até feliz demais de trocar essas ideias e mentes tão avançadas nesse sentido. Porque é fácil também traçar um estereótipo e encaixar as pessoas que têm a crença bem esclarecida, como é o caso de todos aqui. Mas não, eu tenho esse propósito de viver segundo a igreja de Atos, aquela primitiva, tudo que acontecia ali, e que ali já era esse micro. Ali já era uma ideia de família onde todos se ajudavam, um precisava do outro e se levantava junto. Todos aqui são muito familiarizados com isso. Então, se você quer ver alguma coisa acontecendo na sua sociedade de fato, tudo começa na família, no relacionamento em casa, em tudo que foi destacado aqui, seja ajudar o crescimento e desenvolvimento da sua filhinha, seja se preocupar com o próximo. Isso fica como exemplo para a sua própria filhinha. Ela vai aprender que aquilo ali é certo, isso é família. Ela aprender com seus pequenos exemplos, isso é ser família. Cuidar um do outro, isso é ser família. Se prontificar quando tudo está bem, isso é ser família, e quando tudo está mal, isso é ser família também. Se ajudar, crescer junto. Se a gente consegue ampliar esse ensinamento e maneira de ver as coisas para a nossa sociedade, e eu volto àquele raciocínio, com a ideia de andorinha, mano. Não pense que é a coisa que você vai fazer para ver resultado imediatamente. Lança semente, cara. Lança semente. Muitas vezes você vai trabalhar por coisas que você não vai ver o resultado aqui, em vida. Mas, irmão, isso é ser família. É impossível você vivenciar uma coisa todos os dias dentro da tua casa e isso não se repete fora. E se você tem alguma esperança, pensando de forma civil, sua sociedade, comece em casa. Show demais. E aí, Lu, o que você pode cooperar com a gente aí, pensando essa questão da família, do micro para o macro em relação à autoridade? O que você pode cooperar? Então, autoridade é muito diferente de autoritarismo, né? E eu sou de uma geração em que o autoritarismo ele valia dentro de casa. Costumo falar disso, assim, porque eu sou de uma geração que apanhou demais, por exemplo, e né, nem todo mundo apanhou, mas eu apanhei, e assim, isso não era respeito que eu tinha pelo meu pai, era medo. Então, isso é uma bandeira que eu defendo, o Marcílio sabe disso, de a gente estabelecer uma relação de confiança, uma relação de respeito com os nossos filhos, que eles possam replicar isso lá fora. Então, o respeito ele começa dentro de casa. A autoridade a gente conquista através do respeito. Eu vou ser uma autoridade para os meus filhos na medida em que eu dou o exemplo, né? Como o Louco falou, é isso que eu faço em casa, os meus filhos vão aprender e vão fazer. Então, é aquela máxima de faça
o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não dá certo. Os filhos, eles aprendem pelo exemplo. Então, se eu quero ter uma autoridade para os meus filhos, eu vou ter que ser um exemplo de conduta na medida do possível. Claro, né? A gente se esforça para ser o nosso melhor, para que os nossos filhos reproduzam isso fora de casa. Então, é a gente ser esse canal na vida dos nossos filhos, é a gente mostrar que a gente precisa respeitar o outro, precisa respeitar a opinião do outro, e essa autoridade dentro de casa eu também vou respeitar, eu vou conquistar com os meus filhos, entende? Acho que é por aí, acho que a autoridade a gente vai construindo com a nossa família, né? E aí, a partir desses valores que são construídos dentro da nossa casa, os nossos filhos vão poder fazer lá fora. E por isso é tão importante a gente discutir os temas, falar das coisas, trazer para a nossa família aquilo que está acontecendo no mundo. Né, contextualizar para os nossos filhos, não deixar que eles cresçam numa bolha sem saber o que está acontecendo, mas colocar o nosso posicionamento também, para que eles possam, a partir daquilo que a gente está vivendo, fazer fora de casa. Né? Eu não vou conseguir vigiar os meus filhos o tempo todo, é impossível. Então eu tenho que fazer com que meus filhos reflitam a respeito das coisas, que eles saibam tomar as decisões. Né? O jovem, ele não está sendo vigiado o tempo todo, ele nem deve ser vigiado o tempo todo, mas às vezes os pais têm essa ilusão de que a gente vai controlar os nossos filhos, e a gente não vai controlar os filhos. Então a gente precisa estabelecer os princípios e baixar as expectativas, né, como a Laí falou, os princípios da ética, da educação, de tudo, mas não entender que eles vão ter que reproduzir os nossos sonhos, as nossas expectativas. Entender que cada pessoa vai trilhar o seu caminho, mas a gente pode ser guia naquele caminho que ela vai trilhar, né? Cara, quero chamar aí para essa roda desse diálogo aí o Alaí também, mas aí eu quero que o Alaí explane essa questão de autoridade, a família e a autoridade, mas eu quero que ele explane em cima de Romanos 13. E aí, Alaí, o que você tem a dizer? Romanos 13 é interessante porque o Paulo está vivendo num contexto totalmente diferente do nosso, né? Romanos 13, ele deixa claro que nós precisamos ser submetidos a uma autoridade, mas que a nossa maior autoridade é o Senhor. Então, a gente é submetido à autoridade até o momento em que essa autoridade ela está realizando e revelando o propósito de Deus, né? Até o momento em que ela está realizando essa verdade. A partir do momento em que a autoridade ela foge disso daí, nós precisamos agir em protesto. Pacíficos, mas nós precisamos agir em protesto. Nós precisamos buscar justiça, nós precisamos buscar a vontade de Deus, nós precisamos oferecer outra face. E oferecer outra face é muito interessante porque as pessoas pensam que esse versículo do Sermão do Monte, muita gente pensa que o cristão é o cara que todo mundo vai passar por cima, todo mundo vai montar, vai apanhar. Mas é legal porque ele fala bem assim, se quem te bater na tua face esquerda, né, ofereça outra face, ou face direita, eu não lembro, é vice-versa. Mas a grande questão é a seguinte, é que quando dois homens daquela época brigavam, eles brigavam assim, com a mão, dando tapa um no outro assim. Mas quando um homem ia bater na mulher ou em algum escravo, ele não batia assim, ele batia assim. Ele batia na outra face dela, com a mão virada desse jeito, para mostrar que ela é menor, para mostrar que o escravo é menor, que eles são menos dignos, né? E a gente sabe que é uma sociedade que ainda estava em construção do valor da mulher e tudo. Até hoje nós estamos nessa construção. Então, quando Jesus pede para oferecer outra face, não é simplesmente para que todo mundo monte em cima da gente. É que a partir do momento em que o mal chega em nós, ele pare. Mas que ele pare com que as pessoas saibam que eles estão tratando de igual para igual. Ou seja, quer brigar comigo? Quer me bater? Então me bata de igual para igual. Me bata com justiça, e não com preconceito, e não com seus achismos, e não com a sua negligência, a dignidade humana. Me trate como igual a você. Se for me bater, não me bate assim. Se não me bater, me bate assim. Me bate nessa face. A face que representa a dignidade humana. Então, por isso, nós precisamos entender que a partir do momento em que o mal chega em nós, ele precisa parar. Porque a dinâmica da vida é essa. É de dentro para fora. Por isso, precisa começar pelo micro para poder ir para o macro. É isso que Jesus falou. Nós somos uma fonte, nós não somos um poço. Quando ele discute com aquela mulher samaritana, e a mulher está no poço, ele faz esse paralelo para ela aprender que a vida não é de fora para dentro.
é de dentro para fora. Eu só vou conseguir mudar a sociedade quando o mal que está aí fora parar aqui e o bem que está aqui dentro sair para fora. Com dignidade, com respeito, com valor e com autoridade. E como a Lu mesmo falou, cara, que maravilhoso, autoridade e autoritarismo são coisas diferentes. A gente está vivendo um surto de significado. Jesus, ele só é o nome colocado sobre todo nome porque ele renunciou todo ao autoritarismo. Isso é interessante. O nome de Jesus só tem autoridade porque a gente pensa que a autoridade é ter poder e controle. Só que Jesus renunciou o poder e o controle para revelar um propósito e uma vontade. Então, eu só vou ter autoridade dentro da minha casa quando eu renunciar o poder e o controle para revelar uma vontade, que é a vontade de Deus. Para revelar a convicção clara de que nós somos uma família. Aí sim eu vou ter autoridade. Aí sim eu vou conseguir, e essa autoridade vai estar sobre os meus filhos, sobre os filhos dos meus filhos, e vai estar sobre toda quem faz parte da minha família que não é do meu sangue. Então por que hoje eu, como pastor, eu tenho autoridade no meu rebanho, com o pessoal? Porque eu revelo um propósito. Não é porque foi me dado poder, não é porque eu tenho controle de todas as coisas, não, mas porque eu estou compromissado com a vontade de revelar um propósito que existe em Deus. Alaí, a partir de um prisma da família da época, o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi voltar a viver o novo de Deus. Eu falo isso porque todas as vezes que a gente fala bem assim, vamos viver o novo de Deus, a gente sempre pensa em novidade, algo que nunca foi visto, que nunca foi inaugurado, né? A gente pensa em alcançar lugares que nunca foram alcançados. Então, todas as vezes na nossa igreja que a gente fala assim, vamos viver o novo de Deus, a gente pensa isso, em alcançar experiências que nunca alcançamos, em alcançar lugares que nunca alcançamos. Isso em Deus vai trazer essa novidade. Só que o novo de Deus nunca foi referente a isso. E a reforma veio trazer esse significado do novo. O que é o novo de Deus? É aquilo que não envelhece com o tempo. Isso que é o novo. Não está falando de novidade. Está falando do propósito original, que era para ser assim. E por causa do tempo, algumas pessoas tentaram corromper esse propósito, mas esse propósito ele não envelhece. Então o novo de Deus não é alcançar lugares que nós nunca alcançamos. A reforma não foi para tentar alcançar um lugar na igreja que ela nunca tinha alcançado. A reforma foi para voltar para um lugar que a igreja nunca deveria ter saído. Então, quando nós partimos do princípio de sermos protestantes, é que nós estamos querendo voltar para um lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. A família tem que voltar para um lugar onde ela nunca deveria ter saído. Quando Deus leva Abraão para a Terra Prometida, não é para levar para uma promessa, para uma novidade de vida. É para tentar fazer com que Abraão enxergue que sempre foi a intenção de Deus, sempre quis ser daquele jeito. Sempre aquela família e não aquela parentela. E Cristo é isso. Tanto que Cristo não é visto como uma novidade. Cristo é visto como o segundo Adão, lá do início. Cristo é visto como alguém que veio fazer com que as pessoas voltassem para o jardim onde elas nunca deveriam ter saído. Então essa é a proposta da Reforma Protestante, é fazer com que a igreja e a família voltassem para o lugar onde ela nunca deveria ter saído. E todas as vezes que a gente sai desse lugar, nós passamos a se alimentar não mais agora daquilo que é novo, mas de novidades, entretenimento, outros recursos, por isso que vai surgir as indulgências, né, dos papas naquela época, tentando corromper, tentando monopolizar o céu, tentando fazer com que o céu seja só apenas de alguns, aqueles que têm recurso para comprar. E Lutero falou assim, cara, vamos voltar. A parada é voltar, vamos viver o novo de Deus. Show, Alaí. Eu quero chamar o Louco para a voz e quero fazer a seguinte pergunta. Louco, o adolescente hoje, ele está condicionado a responder meio no automático os seus relacionamentos familiares. E eu quero fazer essa pergunta especificamente para você, porque na minha visão, como a Alaí também, eu gosto muito de batalha, né? Eu sou um cara apreciador aí de batalhas de freestyle, né? E eu queria te perguntar o seguinte, mano. Eu penso que o nosso jovem, o nosso adolescente hoje, ele é como um MC, né? Ele ouve um ataque, ele escuta, mas a mente dele está programada para responder esse ataque com outro ataque. Então eu quero saber o seguinte, o nosso jovem, o nosso adolescente de hoje, ele está condicionado a responder de forma direta esse ataque com outro ataque dentro dos seus relacionamentos familiares? Está, e muitas vezes nem são ataques, né? Mas por essa predisposição, muito a ver com a
rapidez do nosso contemporâneo, né? Tudo é muito rápido, tudo é instantâneo, e você clica e você publica, e são memes, e são virais, tudo é muito rápido. Ele se condiciona numa posição de defesa. Então, para a família, ponto de vista do louco aqui, eu quero muito ter a visão técnica também e profissional, porque eu sou a visão leiga, mas que importa, porque a gente está ali no dia a dia. É muito isso mesmo, tal qual uma batalha de rima, né? O qual, se você não tem uma resposta, você está fadado a perder a batalha, sendo que o conceito que te foi perguntado foi estabelecido na hora. Então, não é que é em cima de uma análise da vida do seu oponente que você, reunindo dados, chegou à conclusão de que a resposta é essa. Não, você precisa dar uma resposta. O que acontece com a adolescência dentro de casa hoje, a adolescência principalmente, em vista desse mundo doido que a gente está vivendo, doido, rápido, emergente, é que você precisa ter uma resposta. Então, como família, pensando no topo hierárquico, né? Pai e mãe, é necessário se preparar para esse tempo também. Eu creio que os princípios bíblicos, eles são eternamente sábios e eles se adaptam. Então, a questão não é o que eu vou trazer de novidade, como a Laí bem citou lá com relação à reforma, é trazer de novo o novo daquele tempo. Então, o que cabia lá vai caber para cá. Contudo, tem que ser contextualizado. A gente tem que adaptar, porque os princípios bíblicos, eles são a referência e não mudam. Não mudam. A forma de criar o filho, a ideia de ajudá-lo a seguir no caminho, tudo isso é adaptável. Mas a gente tem que entender que os tempos são outros. Então, há de se contextualizar para lidar com essa espera da resposta imediata dos nossos adolescentes. É isso aí, locomotiva. A Bíblia é imutável, né? Os princípios, os valores, a escrita, os textos são imutáveis, né? Costumo dizer que eu acredito nas escrituras da capa até a última folha dela. Até no que está escrito lá, Bíblia Sagrada, eu acredito também. Luciana Campos, já que o louco te linkou aí, eu quero chamar você para a voz também com a opinião técnica, então. Qual é a solução para minimizar essa problemática aí dentro da comunicação familiar? Diz para a gente se é que tem uma resposta. Então, a gente já conversou sobre isso anteriormente, né, Marcílio? Eu gosto muito de falar da comunicação não violenta, que é uma abordagem, sabe, Luca? Não sei se você já ouviu falar, mas foi um psicólogo americano, Marshall Rosenberg, né, que desenvolveu. E ele, na verdade, ele sistematizou como a comunicação deve acontecer. A comunicação ela deve ser pautada em princípios. Então, o que ele diz, a primeira coisa é que a gente deve observar os fatos e não julgar. E isso é muito difícil, né? Porque a gente está condicionado a vida inteira a julgar as pessoas o tempo todo. Né? A gente julga pela roupa com que elas estão vestidas, pela cor da pele, pelo que elas estão fazendo, pelo que elas estão comendo. A gente está sempre julgando o outro o tempo todo. Então, o primeiro passo para a gente conseguir ter uma comunicação saudável é a gente parar de julgar as pessoas e a gente observar o que está acontecendo. Então, dentro de casa, se eu consigo observar aquele evento e entender aquela situação como uma pessoa que estou de fora, a chance daquilo dar certo é muito maior, porque como a gente falou anteriormente, essa questão de você já estar sempre procurando a resposta para o que o outro está te dizendo, muitas vezes não te faz ouvir o que de fato o outro está falando, né? Então, o ideal é você avaliar o que está acontecendo, você só observar o que está acontecendo, e a partir daí você vai perceber qual é a emoção que está gerando em você. Né? Por que eu fico tão irritado quando a minha mãe manda eu arrumar o meu quarto? O que acontece que isso me deixa tão nervoso? Por que eu fico tão nervoso? Né? Então, se eu consigo parar para pensar nas minhas emoções, o que aquela situação está me gerando de emoção, eu consigo ter uma resposta mais adequada. A gente não é treinado para lidar com as nossas emoções. Né? Então, muitas vezes a gente reage sem perceber o que está acontecendo. Quando eu observo o evento e eu reajo percebendo a minha emoção, eu tenho mais chance daquilo funcionar.
Outra coisa que a gente deve entender é tentar olhar para a situação do outro, né? Então, o que o meu interlocutor está querendo? Se eu tentar me colocar no lugar dele, se eu usar da empatia, eu vou conseguir ter uma outra visão da situação? Eu, como adolescente, que não quero arrumar o meu quarto, por exemplo, eu posso tentar entender por que para minha mãe é tão importante que ela arrume o meu quarto? Eu estou tentando trazer uma situação que eu sei que acontece na casa dos adolescentes, né? Geralmente. Então, assim, às vezes a mãe fica muito irritada porque o filho não quer arrumar o quarto de jeito nenhum. Como é que a gente vai resolver isso? Então, no lugar da mãe ficar só pedindo também, meu filho, arruma esse quarto, porque todo dia você é sempre bagunceiro, você é sempre desorganizado. Se a mãe consegue dizer, olha, meu filho, eu tenho percebido que todos os dias você não arruma a sua cama, ela está fazendo uma constatação. E ela está falando de um dado que está acontecendo e ela pode dizer, o fato de você não arrumar a sua cama me deixa irritada, eu não fico bem, a minha emoção é essa, eu fico irritada, né? E aí ela pode dizer, então, qual que é a necessidade dela. Para mim é muito importante ter uma casa arrumada, minimamente arrumada, ter a cama organizada. Aí ela vai fazer um pedido super específico, ela vai dizer, meu filho, será que você pode, vamos negociar aqui, será que você pode arrumar a sua cama todos os dias? A chance dessa conversa ter algum resultado é muito maior do que se essa mãe só chega e diz, esse quarto está todo bagunçado, você nunca arruma a sua cama, eu não sei mais o que fazer com você, né? Então, são princípios que a gente pode desenvolver. É fácil? Não, não é. Eu costumo dizer que a comunicação não violenta ela é como uma língua. Né? Se a gente está estudando inglês, a gente sabe que a gente precisa praticar. Se você estuda inglês e nunca mais você pratica, você esquece. Então, a comunicação não violenta é a mesma coisa. A gente precisa estar sempre praticando, a gente precisa estar sempre se dando conta do que está acontecendo. Então, como é que a gente pode estudar a comunicação não violenta? No YouTube, a gente tem a versão falada do livro, né? Comunicação não violenta. Você pode colocar lá, uma pessoa fez a gentileza de gravar o livro, e aí você coloca para ouvir os capítulos, ou você pode ler o livro mesmo, que é uma leitura muito interessante. E existem vários vídeos, vários links de até videozinhos de 5, 6, 7 minutos mostrando mais ou menos como a comunicação não violenta funciona. Então, assim, é um treino para a vida. Eu acho que se os adolescentes conseguirem ter acesso a esse tipo de informação nessa fase da vida, vai ser um ganho maravilhoso. Porque eu mesma só fui conhecer a comunicação não violenta não tem tanto tempo assim. E ela é revolucionária na vida de quem consegue praticar. Então é isso, é um desafio diário, mas traz resultados incríveis dentro da família e fora da família também. Quando a gente consegue desenvolver isso, a gente leva para a vida. E é muito bom você escutar o outro com interesse, você tá pronto para ouvir o que o outro tem a dizer, sem o julgamento. Nossa, Lu, muito bom. Acho que o Louco quer cooperar. Coopera aí, Louco. Sim, não, é super breve. É só para falar que eu conheço o Marshall, principalmente pelo meu ofício, que eu sou livreiro, né? Então, sim, conheço e já dei uma lida. O que você trouxe por último, Lu, vai conversar com o que a gente falou lá na frente também. A gente está falando de família, mas vai conversar com o que a gente trocou ideia antes sobre política também, né? É o ponto central ali de realmente ouvir o outro, entender o que ele tem a dizer, sem partir de um ponto de vista parcial. Muito, muito interessante e tem uma procura muito grande atualmente lá na livraria, os livros do Marshall sobre comunicação não violenta. E aí, galera, muito bom, né, até aqui, né? Queria falar para você o seguinte, segundo o que o Louco, a Luciana Campos aí falou, nós estamos aqui para dialogar, nós não estamos aqui para discursar. Por isso nós queremos te ouvir. E por isso nós te pedimos aí, coloca o seu comentário, fala aí, coloca a sua opinião sobre o programa, deixa um feedback aí, aproveita, se inscreve no canal e aperta as notificações, beleza? Por quê? Porque quem discursa só quer ser ouvido, né? E quem dialoga, não, ele quer ser ouvido e quer ouvir também. E esse é o nosso papel aqui, comunicar com você, mas também queremos te ouvir, beleza? E aproveitando aí, oportunizando essa oportunidade do Louco, nossa, foi redundante demais, oportunizando aí a presença do Louco e a do Alaí aí, quero providenciar aqui uma batalha de free, o que vocês acham? Uma batalha de free, só que não de sangue, mano, de sangue não,
uma batalha de paz. Vamos ver? Sabe por quê? Porque eu fico pensando o seguinte, eu já vi o Alaí se arriscando numas rimas aí. Será que ele vai conseguir aí? Ele vai se arriscar aí nessa batalha de paz aí com o finalista da Liga dos MCs aí do Rio de Janeiro? E aí, o que vocês acham? Tem beat pronto aí, louco? Ó, galera, ele disse o seguinte, ó, disse que tem. Quase deu, o Alaí fez assim, ó, deu um hang loose. Uou, deu um mega hang loose. Então vamos fazer uma batalha de paz aí. Vamos trazer pro beat aí. Vamos dar a voz pro louco. O louco faz o primeiro aí, o Alaí faz o segundo. 15 segundos, 30 segundos, fica à vontade. Vocês são MCs, vou soltar o mic aqui para vocês. Ei, proposta, Alaí. Você branco, eu negro, vamos falar um pouco do inverso. Para sintetizar tudo isso, né? Para a conversa fazer sentido. Beleza? Ok. 1, 2. Vamos de free. E eu aqui fazendo free devagar. Tanta ideia para trocar, tanta coisa para falar de canto. Tenho amigos negros, sim, amarelos, japoneses, mas sem diferenciação com os brancos. Alguns que eu tenho entenderam, não a um longo prazo, e sim ao prazo médio, que existem uma diferença só, aqueles que entenderam o seu e os que não entenderam o privilégio. Graças a Deus, a consciência desses que aqui estão é bem diferente, independente da crença. Todos eles sabem que, graças a Deus, eu sou crente e isso não é o que me diferencia. Isso não é o que me faz a melhor companhia. A melhor companhia, graças a Deus da cruz, é entender que Jesus Cristo existe a luz. Vai. Oh, muito bom. Vamos diretão não, calma aí. E aí, galera? Vale o grito, né? E aí? E digam hey, ho, hey, ho, hey, ho. Venha lá e pro free. Salve. Rapaz, meu coração acelerou aqui, maluco. Que honra e que prazer, mano, tá rimando contigo. Aí, você tá ligado que eu sigo na ativa. Tô junto com meu mano Locomotiva. Por isso que eu sigo desse jeito, MC, prazer, por favor, cheguei, meu nome é Alaí, tá ligado, mano, a gente chega aqui nesse legado, porque eu percebo que tem um surto de significado, por isso que eu chego, mano, agora eu tô improvisando desse jeito com meus mano, olha só que eu falo com amor, a gente não tem preço, mano, a gente tem valor, por isso que, independente de raça, todo mundo unido, porque a gente é do mesmo sangue de Cristo e eu chego na moral, é na sessão, desse jeito, batendo forte aqui a emoção que vem lá do fundo do meu coração, de que somos todos uma família, essa é minha convicção, por isso que eu chego aqui na moral, prazer estar todo mundo aqui nesse final, nessa conversa aqui no proceder, desse jeito, obrigado Marcília da MPC. Uou, show de bola, mano, show de bola, ó, coração aqui foi a mil, mano, muito bom, então eu vou rimando com o ato final, né, galera, chegando aqui ao fim, nós estamos caminhando aí para as considerações finais, então eu quero chamar o Alaí, deixa suas considerações finais aí, mano. Primeiro eu quero agradecer assim todo mundo, agradecer por ter sido tão acrescentado de muita riqueza nessa conversa com o Locomotiva, com a Lu, Marcílio. Se eu tivesse um pacote de ouro aqui e colocasse aqui, não compraria tanta riqueza que eu recebi nessa conversa. Obrigado, viu, pessoal? E os meus recados finais é só dizer que nós somos uma só família nessa diversidade, né? Mas nós mantemos a unidade e eu gosto muito de brincar. Eu tenho uma tatuagem no meu braço que eu fiz eu e minha esposa, bem aqui, não sei se dá para ver direito, mas está escrito nós, né? Só que se você virar de cabeça para baixo, está escrito sou. Então é sou nós. É uma mistura de singular com plural, porque eu acredito que o nós, ele não é o plural de eu. Não existe plural de eu. O nós, ele é a primeira pessoa em plural. Então, quando Deus nos faz, Deus nos faz nós. Deus nos faz um nós, um plural. Ou seja, se nós desse lado está sofrendo, o nós do outro lado está sentindo também. Se nós desse lado está se alegrando, o nós do outro lado está se alegrando também. Por quê? Porque somos todos nós.
porque somos essa mistura de singular com plural, principalmente de um Deus que é muito plural, um Deus que é uma família, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso precisa arder dentro de mim. Não importa se é indígena, não importa se é branco, se é preto, se é amarelo, fazemos parte desse mesmo nós. E essa diversidade é que traz riqueza para a nossa singularidade, tá bom? É isso daí, pessoal. Obrigado demais. Valeu, Alaí. Galera, curtiu o Alaí? Você encontra ele nas redes sociais com o @Alair Neto. E ele também movimenta um trampo muito massa, velho. Ele tem um trampo chamado Detox. Então entra lá, curte lá o trampo do cara. É muito bom, mano. Editor, deixa aqui embaixo aqui, ó, os endereços do Alair e do Detox, beleza? Eu quero passar a voz aí para Luciana Campos. Luciana Campos, vem com suas considerações finais. Também quero agradecer, foi um momento muito bacana, de muito aprendizado também, muita riqueza aí nessa cultura que eu pouco conheço, mas foi muito legal, gostei muito da participação do Locomotiva e do Alair, me surpreendi bastante, são muito talentosos, ambos, muito bom. Queria deixar um recado para os adolescentes que não estão se sentindo acolhidos nesse momento, que estão se sentindo, com as emoções muito bagunçadas aí, procure ajuda. Não deixa chegar numa situação em que você não está dando conta mais. Se você não está bem, procura ajuda. Procura um amigo, procura uma liderança religiosa, procura aqui na MPC, né, Marcílio? Manda uma mensagem para a galera aí e procura ajuda. É isso, né? Se nesse momento a sua família não está conseguindo te acolher, não deixa que isso acabe com as suas possibilidades, né? Então, se você não está bem, procure ajuda. É isso. Show demais! Se inscreve lá no nosso canal, nas nossas plataformas, MPC Brasília. Coloca também aqui, ó, @MPC Brasília no Instagram. E, Luciana Campos, deixa aí uma recomendação aí de algum livro e pede para o editor colocar aí na hora que você está falando, fala assim, ó, coloca aqui, editor. Então, Comunicação Não Violenta, eu acho que é um livro para a vida. E, como eu já falei, se os adolescentes tiverem acesso a esse tipo de leitura agora, pode produzir muita coisa boa aí. Então, coloca aí o Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg, e aí também eu vou passar depois o link de um vídeo de 13 minutos que explica bem o que é a comunicação não violenta, bem legal para os adolescentes poderem se familiarizar com o texto e com o tema, tá bom? Show de bola, Luciana Campos. Galera, é o seguinte, vocês não estão vendo, mas tá ali a filhinha do Alair Neto, beleza? Essa princesona. Locomotiva, vem pra voz e deixa aí, mano, suas recomendações, sua última fala aí. Não é recomendação não, gente. Meu Deus, buguei aqui. Recomendações é o quê, meu bem? É o MC, ele vai fazer o free. Bugou, editor. Bugou aqui. Deixa aqui a sua... Ah, beleza. Então, MC Locomotiva, deixa aí suas considerações finais. Me faltou essa palavra, editor. Se você me zoar, você tá feito na minha mão, hein? Deixa suas considerações finais, mano. Marcílio, é sempre honroso demais falar com você. E a oportunidade rica que foi quando a gente se conheceu, né, meu irmão? E ver os frutos disso hoje, olhar para você e ver que não mudou nada. Você continua trilhando o caminho. É uma alegria muito grande. Daqui também, irmão, de verdade, é possível ver alguns frutos, algumas partes do fruto do Espírito Santo. E é uma alegria. Hoje foi demais estar com vocês. Saibam que foi uma via de duas mãos, né? Se, graças a Deus, foi possível acrescentar alguma coisa, eu aprendi muito também. Muito obrigado. Eu quero manter contato com vocês para a vida, para que a gente caminhe juntos e tenhamos mais a fazer por esse mundo doido que a gente está vivendo aí, através da nossa palavra, se preciso, mas também do nosso testemunho, tá? Eu deixo aqui um grande abraço para todos que nos acompanham, que estão vendo. Prazer imenso estar com vocês. Deixo um beijo para minha família, para minha esposa e para minha filha. E um grande abraço. Conta sempre comigo, sempre que você precisar, que vai ser sempre um prazer, tá bom? Show de bola, mano. Show de bola.
E as considerações finais nossa aqui, né, galera? Tudo muda quando você muda. Beleza, editor? Coloca aqui, ó. Tudo muda quando você muda. Beleza? E eu também queria deixar aqui também uma citação de um cara que eu gosto muito, Tim Keller, e ele diz o seguinte, ó: o evangelho não é um bom conselho, o evangelho é uma boa notícia. Então se liga nessa notícia que a gente está passando para você, beleza? Consciência. Galera, estamos ficando por aqui com esse que é o nosso programa de quinta-feira, convite às 19, trazendo a luz. Por favor, hein, galera? Não se esqueçam da máscara, ó. E tudo muda quando você muda. Hein, Marcílio, tem que mostrar essas falhas aí no final, assim, dos créditos. E aí? Ops. Caiu o mic aqui, ó. Por favor, né, galera? Por favor, né? Deixa aí os seus comentários, né? Não é isso não, né? 1, 2, 3, vai! E aí, Não, e aí, galera, não. Vai de novo. 1, 2, 3! É isso aí, galera. Estamos chegando aqui ao final desse... Não, de novo. Eita, Biga, você vai ter um trampo, viu? Beijo, me liga. Essa parte não coloca não, viu, diretor?